Gente, as diferenças importantes entre gimnospermas e angiospermas, eu já tinha discutido antes, né? Gimnospermas tem estróbilo, angiospermas tem flor. Gimnospermas não tem fruto, angiospermas tem. Beleza, as importantes eu já tinha discutido. Eu vou colocar agora aqui só diferenças idiotas entre gímenos e angios, ou seja, picuinha, detalhes de diferença. Porque de modo geral, né, a reprodução de gímenos e angiospermas é muito parecido. Então é um ou outro detalhezinho que a gente tem de diferença. Detalhes idiotas do tipo, gimnospermas, o grão de pólen apresenta sacos aéreos para o vento carregar, enquanto que em angiospermas, o grão de pólen apresenta duas paredes, exina e intina, sendo que na exina nós vamos ter ganchos, porque quem vai carregar o grão de pólen vão ser, nesse caso, normalmente animais. Por exemplo, em plantas gimnospermas, o óvulo apresenta apenas um tegumento. Ele apresenta apenas uma parede, enquanto que em angiospermas, o óvulo apresenta dois tegumentos, primina e secundina aqui na parada. Como eu disse, só coisas idiotas. Você pega, por exemplo, em plantas gimnospermas, que o gametófito feminino, até que ele é grandinho, gente, ele tem milhares e milhares de células. Inclusive, ele tem gametângios femininos. Ele tem arquegônios bem caracterizados. Mas, gente, nas angiospermas, o gametófito feminino, ele apresenta somente 8 células. Osfera, 2 sinérgides, 2 núcleos polares, 3 antípodas. Somente 8 células, e nesse caso não existe a figura do gametângio feminino, não existe a figura do arquegônio. É bom lembrar que tanto gímenos quanto angiospermas, o gametófito masculino só tem 2 células, célula do tubo e célula geradora, e não existe gametângio masculino, não existe anterídeo. Mas na parte feminina, gimnospermas tem gametângio feminino arquegônio, mas angiospermas não têm gametângio feminino, elas não têm arquegônio. Continua a brincadeira. Plantas gimnospermas apresenta apenas um núcleo espermático funcionando, porque o outro degenera. E como só é um núcleo espermático, o resultado que você tem fecundação simples. Como a fecundação é simples, o endosperma ele vai ser o resto do gametófito feminino. Os restos mortais do gametófito feminino, com o detalhe que o gametófito feminino ele é haploide. Esse endosperma é chamado de endosperma primário e ele é haploide. Entretanto, em plantas gimnospermas, os 2 núcleos espermáticos funcionam. Esses 2 núcleos espermáticos funcionam de maneira que você vai ter o fenômeno de dupla fecundação. Primeiro núcleo espermático fecunda a osfera, forma um zigoto 2N, que forma um embrião 2N. O segundo núcleo espermático pega os 2 núcleos polares ao mesmo tempo, N mais N mais N, forma uma célula triploide que origina endosperma triploide. Daí, esse endosperma vai ser chamado de endosperma secundário. Ele é 3N aqui na brincadeira e ele é formado pela fusão do segundo núcleo espermático. Primeiro núcleo espermático pegou a osfera. O segundo núcleo espermático masculino se junta com 2 núcleos polares femininos N mais N, a suruba celular que eu descrevi, N mais N mais N, você vai ter lá um endosperma secundário 3N. Eu sei que esses detalhes são exatamente o que eu falei, detalhes, é besteira, é picuinha, mas para algumas questões de nível de dificuldade um pouco maior, às vezes, moçada, são detalhes que, se você lembrar, memória boa, acaba ajudando. O mais importante é esse último, né? Você tem lá gimnospermas com fecundação simples e um endosperma primário haploide, angiospermas com fecundação dupla e um endosperma secundário
diploide aqui na brincadeira. Existe um grupo de gimnospermas, que são as gimnospermas mais próximas das angiospermas, chamadas de gnetophytas, que as gimnospermas gnetophytas apresentam lá dupla fecundação. Mas isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é uma exceção, é o único dos grupos de gimnospermas onde você tem lá um fenômeno de fecundação dupla, o que acaba aproximando as gnetophytas das plantas angiospermas, acabam ficando semelhantes às angiospermas nesse ponto.